Eu vos deixo a paz, disse uma vez nosso Senhor. Eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. A paz de Cristo, nós sabemos, é a paz de Deus, sendo Ele Filho de Deus, sendo Ele Deus com o Pai e o Espírito Santo. Estamos falando aqui de uma paz que o mundo não pode dar, porque não pode produzir. Ele não conhece, na verdade, tal paz que vem do alto. Quando falamos paz que vem de Deus, paz de Deus, falamos ao mesmo tempo paz com Deus. É muito importante lembrar este aspecto desta paz que nosso Senhor nos apresenta, propõe, para que seja devidamente acolhida, recebida e integrada na nossa vida. Não existe coisa mais preciosa do que a paz com Deus. Reconciliação com Deus. Porque, afinal de contas, qual é a meta de tudo? Vamos nos lembrar, pela enésima vez, a meta de tudo é a plenitude da comunhão com Deus. União com Deus no mais alto grau que isso for possível a nós e para sempre. Plenitude de comunhão com Deus, isso só se dá nesta nossa condição tão profundamente marcada por tanta miséria pelos pecados pessoais, pelo pecado original e pelos pecados pessoais, isso só se dá na reconciliação real, efetiva com Deus. Reconciliar-se com alguém, fazer as pazes com alguém, reconciliar-se com Deus, eis o bem supremo, base deste bem maior que é a salvação eterna, a nossa santificação, a nossa união com Deus. Ora, isso veio trazer o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele então pede aos seus enviados, aos seus ministros, que realizem esta missão em seu nome. Não é simplesmente, caros fiéis, algo impactante no seio, no coração de uma pregação, dizer, olha, tenham uma paz. Aqueles homens efetivamente foram enviados para serem instrumentos dessa paz. Lembremos-nos que eles eram apóstolos, e como apóstolos, homens que receberam o sacramento da ordem. E tendo recebido o sacramento da ordem, tornaram-se efetivamente pescadores de homens, no sentido de que receberam de Deus a graça de reconciliar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo as almas que se abriam a essa reconciliação com Deus. Pois bem, eles então tinham o poder de reconciliar tais almas com Deus, através do sacramento da reconciliação. Vamos nos lembrar disso. Nosso Senhor Jesus Cristo nos deu a primeira tábua de salvação. A primeira tábua de salvação é o santo batismo. Mas conhecendo muito bem a nossa miséria e grande miséria, sabia muito bem, e claro, como Deus, desde toda a eternidade, que nós cairíamos depois de ter recebido a graça pela primeira vez, através da primeira tábua de salvação, que é o batismo. Sim, porque somos frágeis, muito frágeis, e basta considerar a nossa condição de maneira bem realista. Como nós precisamos absolutamente, sempre, da misericórdia de Deus. E de maneira bem concreta e efetiva. Nosso Senhor Jesus Cristo, tendo instituído 7 sacramentos, no meio deles, no meio desse conjunto maravilhoso de 7, instituiu o sacramento da reconciliação, para nos dar a paz com Deus através deste processo de reconciliação. E instituiu ministros para que administrassem tais sacramentos. Os homens que receberam o sacramento da ordem, a começar daqueles que o receberam no primeiro grau deste sacramento, os apóstolos e seus sucessores, os bispos, e também os colaboradores diretos e que receberam o sacramento da ordem no segundo grau deste mesmo sacramento, os padres, presbíteros. Sim, eu bendigo a Deus pelo fato de ser, para mim, a confusão, porque é algo que transcende infinitamente os limites tangíveis e palpáveis das minhas limitações e imperfeições. Com muito estupor eu digo a Deus, bendito sejais vós, por tantas maravilhas operadas por esse ministério, inclusive em favor das pessoas, através da minha modesta cooperação. Sim, a paz com Deus, na reconciliação com Deus, mas por que eu estou falando disso? Porque eu quero falar também hoje um pouco mais de caridade. Sabe por quê? Porque hoje nós celebramos na igreja, segundo o calendário tradicional, a festa do meu grande santo padroeiro de congregação, São Vicente de Paulo. Alguns sabem, outros não. Sou religioso de São Vicente de Paulo, então ele é nosso padroeiro desta forma, institucionalmente, porque padroeiro da minha congregação, do instituto religioso a que pertence. Como ele é chamado pela igreja, apóstolo da caridade. Muitas pessoas conhecem São Vicente de Paulo pelo conjunto de suas obras ou pelo conjunto das obras de suas congregações, Filhas da Caridade, os Padres da Missão, lazaristas, em favor de tantas pessoas vivendo condições de muita necessidade.
pobres, idosos, jovens vivendo em situações difíceis naquela França rural e também em Paris. São Vicente de Paulo é considerado o patrono da caridade, não porque fez algum gesto concreto aqui e ali, porque ele organizou de maneira brilhante, inspiradamente, a caridade em grandes áreas daquele país, do Reino da França, a ponto de ser chamado para ocupar um posto oficial como ministro da caridade. Em nome da coroa. São Vicente de Paulo, sim, organizou. Eu quero lembrar um fato aqui que nos chama particularmente a atenção pelo fato de ser um elemento fundador, vamos dizer assim. Um dia ele, numa aldeia, numa cidade bem pobre, para onde for enviado, ele percebeu que as pessoas eram muito devotas e vinham à missa. Claro, no começo não era bem assim, mas ele então agiu apostolicamente para que acontecesse essa adesão das pessoas à prática religiosa. Enfim, as pessoas vinham. Só que ele percebeu que havia uma pessoa ali naquela região que estava numa condição de extrema miséria. E ninguém fazia nada. Num dia, num sermão, ele disse: que tipo de cristãos vocês querem ser? E ele então tocou nesse ponto, no ponto da obrigação grave de fazer aquilo que podemos fazer e, portanto, devemos para cada um à sua maneira e segundo as suas possibilidades, sim, para aliviar o sofrimento daquela pessoa. O seu sermão foi tão contundente que no dia mesmo, ou no dia seguinte, a maioria das pessoas foram com muitas coisas para aquela casa e ele ficou feliz, mas nem tanto, porque ele disse: muito bom, bendito seja Deus, fico feliz porque vocês acolheram então a minha exortação. Agora, vamos fazer isso de uma maneira inteligente, ordenada, organizada? Não é uma questão de levar tudo ao mesmo tempo e todo mundo ali. Vamos pensar um pouquinho. Há também aquela pessoa, aquela. Vamos então organizar esta ação caritativa de maneira a aliviar os sofrimentos das pessoas, bem de acordo com a caridade cristã. São Vicente de Paulo, então, recebeu este dom, este carisma especial de organizar a caridade. E por isso também era chamado de apóstolo da caridade. Como assim? Por isso também. Que mais além disso? Caros fiéis, nós sabemos que somos constituídos de corpo e alma. Quando se trata de caridade, não se trata somente de realizar obras de misericórdia corporal. Se trata também, sobretudo, de realizar obras de misericórdia espiritual. Aliás, as mais importantes na ordem das coisas. Não é? Ele, então, tomado de grande zelo pela salvação das almas, tomado de grande zelo pelo próximo, de amor pelo próximo, ele então não só cuidou, através dessa iniciativa de organização da caridade com relação a obras materiais, mas ele também se preocupou com a alma e principalmente, em primeiro lugar, com a alma. Cito mais um fato. Um dia São Vicente de Paulo, que deixou a Paris, todo mundo queria estar em Paris. Então, o meio rural ficou meio que abandonado. Né? Os padres mais capazes, enfim, muitos deles queriam ficar na capital. Então houve uma penúria, por exemplo, de assistência apostólica, de assistência pastoral, de assistência sacerdotal. Um dia ele ali, naquela região tão privada de assistência sacramental, encontrou um padre e disse: vou me confessar. Ele, Vicente de Paulo, padre, São Vicente de Paulo, disse: vou me confessar, porque é assim que acontece. Nós também nos confessamos e devemos nos confessar, isso de maneira frequente. Ele foi então aquele colega padre e disse: bom, se ajoelhou, fez o que nós fazemos no início, confessou-se bem e no final ficou muito assustado e preocupado, porque o padre não sabia, aquele padre ali, naquela França do século XVII, não sabia a fórmula de absolvição. Terrível. Porque sem a fórmula correta de absolvição, o sacramento, uma outra coisa, uma fórmula incorreta, que afete, por exemplo, a essência da forma do sacramento, alterando substancialmente a forma, ora, isso compromete a validade do sacramento. Ele ficou assustadíssimo e falou: olha, vamos lá, eu vou te ajudar. Diga o seguinte. E ele percebeu, se eu quiser, por exemplo, favorecer o cuidado das almas,
a realização de obras de misericórdia espirituais, vamos então cuidar do clero. Vamos nos lembrar que algumas décadas antes, quase um século antes, houve o Concílio de Trento. E o Concílio de Trento definiu como meio de formação dos padres aquela estrutura que nós conhecemos pelo nome de seminário. O seminário como instituição foi determinado, ou a implantação dos seminários foi determinada pelo Concílio de Trento. Levou muito tempo até que isso fosse, de fato, colocado em prática. E São Vicente de Paulo foi um daqueles que efetivamente colocaram em prática esta ordem do Concílio de Trento. Quando criou a congregação da missão, dos padres lazaristas, é importante lembrar, ou dizer, ou informar simplesmente, que ele ordenou que essa congregação se ocupasse devidamente da formação dos jovens seminaristas, dos padres, porque, afinal de contas, naquela época, para cuidar das almas, os padres e os padres somente. E claro, em se tratando de sacramentos, os padres somente, naquela época e sempre. Então, como é importante, por exemplo, para cuidar das almas, que padres sejam formados e muito bem formados, dai-nos, Senhor, padres, bons padres, muitos bons padres, padres santos. São Vicente de Paulo também foi apóstolo da caridade também por conta disso, pelo zelo para com as almas, no zelo referente à formação dos seminaristas, dos jovens padres, dos padres, enfim. É claro que eu partilho isso tudo com cada um aqui, partilhando essa alegria, a alegria de participar desta família. E peço então a Nossa Senhora e a São Vicente de Paulo que intercedam por nós, para nos ajudar a viver a caridade em todos os seus aspectos, isso com muito zelo e generosidade, cada um no seu estado de vida, cada um na sua condição. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.